Olá, seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo à nossa história de segunda, a história de Alice do Reino Unido, a terceira criança, a segunda do sexo feminino, da rainha Vitória do Reino Unido e seu marido, o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gotha. Deixe o seu like, não esqueça de fazer sua inscrição, ativar o sininho, compartilhar, maratonar, indicar e comentar no finalzinho desse vídeo. Você pode também se tornar um membro e ajudar muito a continuidade do nosso trabalho. Vamos à nossa história de hoje. Alice Maud Mary nasceu a 25 de abril de 1843 no Palácio de Buckingham, em Londres. O nome Alice foi dado em honra do primeiro-ministro da rainha, Lord Melbourne, que era um grande admirador da soberana e, numa ocasião, comentou que Alice era o seu nome feminino preferido. Mafalda, em inglês Maud, um variante de Matilde, foi escolhido em honra de uma das madrinhas de Alice, a princesa Sofia Matilde de Gloucester, uma sobrinha do rei George III. Mary foi escolhida por Alice ter nascido no mesmo dia de sua tia-avó, a princesa Mary do Reino Unido. Alice recebeu a sua educação do pai e do barão Stockmar, em Osborne, onde a família foi morar. Alice e os seus irmãos aprenderam a fazer tarefas práticas como trabalhos domésticos, culinária, jardinagem e carpintaria. Alice era fascinada pelo mundo fora da casa real e, enquanto estava em Balmoral, onde parecia ser mais feliz, costumava visitar as pessoas que viviam e trabalhavam na propriedade. Em 1854, durante a Guerra da Crimeia, Alice, de 11 anos, visitou os hospitais de Londres para ver os soldados feridos, com a sua mãe e a sua irmã mais velha. Desde cedo, a princesa já sofria com a falta dos pais presentes. Era criada pelos irmãos mais velhos, era a mais sensível de entre os seus irmãos e sentia-se solidária com a tristeza das pessoas. Esta característica da sua personalidade competia com uma língua afiada e um temperamento que se alterava facilmente. Os planos de casamento para Alice foram iniciados pela sua mãe em 1860. A rainha tinha dito que tinha o desejo de ver os seus filhos casarem por amor, mas isso não significava que pudessem escolher alguém fora do círculo das casas reais europeias. A questão de elevar um súdito britânico a membro da realeza, por muito alto que o seu título fosse, trazia problemas políticos e, além disso, faria com que se perdesse uma oportunidade para formar uma aliança política com o estrangeiro. Após alguns candidatos serem excluídos, Alice virou-se para o príncipe Luís de Hesse-Rheno, um membro da realeza menor alemã. Alice tinha ido até a corte de Hesse-Rheno para inspecionar a irmã de Luís, Ana, para sugerir como possível candidata para um casamento com o seu irmão, Albert Edward. Apesar de não ter ficado muito impressionada com ela, ficou com uma boa impressão dos seus irmãos, Luís e Henrique. Alice ficou noiva do príncipe Luís de Hesse no dia 30 de abril de 1861, depois do consentimento da Rainha Vitória. Apesar de a Rainha Vitória esperar que um novo palácio fosse construído, a população de Dormesdádio não queria tal despesa e a controvérsia que a questão causou fez com que se criasse muito ressentimento. Isso levou a que Alice se tornasse pouco popular ainda antes de chegar à sua nova casa. A compaixão de Alice
para com o sofrimento dos outros, fez com que se tornasse uma figura carinhosa na família no ano de 1861. Passou pela primeira grande perda da sua vida, que foi o óbito de sua avó materna, Vitória, a Duquesa de Kent, em 16 de março de 1861, o que a marcou para sempre. Nos momentos finais de vida da matriarca, a própria princesa lhe havia tratado. A 14 de dezembro de 1861, Albert, seu pai, morreu no castelo de Windsor. Durante os seus últimos dias, Alice manteve-se ao seu lado. O falecimento do marido abalou fortemente a saúde emocional da rainha Vitória. Como consequência, durante esse período, a princesa se viu na obrigação de assumir a função de secretária não oficial da monarca, com o intuito de tornar as coisas mais fáceis para sua mãe. Após a morte de Albert em 1861, Alice percebeu que sua vida iria mudar para sempre. A menina precisou amadurecer e passou a cuidar de quem estava à sua volta, principalmente da sua mãe. Apesar do desgosto da rainha, ela ordenou que o casamento deveria prosseguir. No dia 1º de julho de 1862, Alice e Louis casaram-se numa cerimônia privada na sala de jantar de Osborne House, que foi transformada numa capela temporária. A rainha escreveu à sua filha mais velha, Vitória, para lhe dizer que a cerimônia se tinha parecido mais com um funeral do que com um casamento, e disse a Alfred Tennyson, Barão Tennyson, que foi o dia mais triste que se conseguia lembrar. A cerimônia, descrita por Gerard Noé como o casamento real mais triste dos tempos modernos. Alice teve o cuidado de não desagradar a rainha depois do casamento. Quando ela visitou a casa em St. Clair, fez o possível para não parecer demasiada feliz. Apesar de a relação ter começado em um momento triste na vida da princesa, os primeiros anos da relação foram bons. Alice e Louis chegaram a Biggin no dia 12 de julho de 1862 e foram recebidos por multidões entusiastas, apesar da chuva torrencial que caía. Alice não se adaptou imediatamente ao seu novo ambiente, tinha saudades de casa e ainda não aceitava que, enquanto estava tão longe da Inglaterra, o seu pai já não estava vivo para confortar a sua mãe. A questão da residência onde o casal passaria a viver tornou-se um problema depois da sua chegada, uma vez que o grão-duque tio de Louis não estava disposto a gastar os poucos fundos de Hesse numa casa que fosse suficientemente boa para acomodar uma filha da rainha Vitória. Assim, o casal recebeu uma casa na zona histórica de Dormesdágio, que tinha vista para a rua e paredes tão finas que eram possíveis se ouvir as carroças passando na rua. Em 1863, viajou até a Inglaterra para assistir ao casamento do seu irmão, o príncipe de Gales, com a princesa Alexandra da Dinamarca, e deu à luz a sua primeira filha, Vitória Alberta Elizabeth Matilde Mary, no dia 5 de abril do mesmo ano, na presença da rainha Vitória. Não deixe de assistir ao nosso vídeo sobre a rainha Alexandra posteriormente. Depois de regressar a Darmesdágio em maio, Alice e Louis receberam uma nova residência, a noroeste de Darmesdágio. Foi aí que Alice deu à luz sua segunda filha, Elizabeth, que recebeu a alcunha de Ela no dia 1º de novembro de 1864. Alice estava no final da gestação da sua terceira filha, quando viu o seu marido partir para comandar as tropas de Hesse contra os prussianos, e enviou as duas filhas para a Inglaterra
para ficarem com a rainha Vitória. Apesar da sua gravidez, ela cumpriu os deveres reais que eram esperados de uma mulher na sua posição, dando auxílio alimentício para as tropas e preparando hospitais. No dia 11 de julho, deu à luz sua filha Irene, e quando as tropas prussianas estavam prestes a entrar em Darmstadt, implorou ao marido que se rendesse aos prussianos. Alice e Louis mantiveram sempre contato durante a guerra, com Alice a pedir-lhe que não tomasse demasiados riscos e Louis a pedir-lhe que não se preocupasse demais. Com o tempo, foi estabelecido um tratado de paz entre a Prússia e Hesse, e Louis escreveu à esposa, dizendo-lhe que estava em segurança. Os dois reencontraram-se por acaso na rua e depois foram visitar feridos juntos. Apesar de ter ficado aliviada com o fim da guerra, Alice ficou chocada com o comportamento das tropas prussianas em Hesse. Alice ficou enfurecida quando a princesa Vitória visitou a região conquistada em Homburg, que tinha pertencido a Hesse pouco depois de se tornar território prussiano. Em janeiro de 1871, foi criado o Império Alemão, mas a opinião de Alice ficou dividida. Sentia-se orgulhosa por ver a Alemanha unir-se, mas sentia tristeza pelo marido, que agora se via obrigado a lutar do lado prussiano. Os dois ficaram separados um do outro quase um ano inteiro, vendo-se apenas em pequenas pausas da guerra, e Alice lamentava que o ano passado tenha sido tão infeliz. Em finais de 1871, Alice viajou até Balmoral para visitar a sua mãe, mas ela estava a recuperar-se de 2 doenças graves, e Alice ficou com a sensação de que não era desejada e nem bem-vinda. Assim, Alice e Louis ficaram com o príncipe e a princesa de Gales em Sandringham. A rainha não gostava da ideia de ver Alice amamentar os seus filhos, nem do seu interesse por ginecologia e pelo corpo humano. A rainha também se irritava com as cartas de Alice, onde ela se queixava da sua pobreza e do hábito que ela tinha de tentar animar a mãe sempre que a visitava. A tragédia atingiu Alice no dia 29 de maio de 1873, quando seu filho mais querido, Frederick, a quem chamava Fritz, morreu depois de cair de uma janela de 6 metros. A criança, como muitos descendentes da rainha Vitória, sofria de hemofilia e, apesar de ainda ter recuperado a consciência, não foi possível parar a hemorragia interna. Alice nunca conseguiu se recuperar desse golpe. Depois dessa infelicidade, seu casamento nunca mais foi o mesmo e a relação entre ela e Louis começou a se tornar cada vez mais distante. Para tentar ocupar seu tempo, a princesa decidiu se dedicar de cabeça a trabalhos de caridade. Em 1875, retomou os seus deveres públicos, que incluíam juntar fundos monetários e trabalhos médicos e sociais que sempre a tinham interessado muito. Nestes anos, a sua relação com o marido começou a deteriorar-se. Em finais de 1876, foi para a Inglaterra para tratar uma curvatura no ventre e ficou em Balmoral enquanto se recuperava. Apesar dos problemas conjugais, Alice permaneceu uma forte apoiante do seu marido, criticando outros fortemente quando os talentos e habilitações dele não eram reconhecidos. No dia 20 de março de 1877, o pai de Luís, Carlos, morreu, fazendo de Luís e Alice herdeiros do trono. No dia 13 de junho do mesmo ano, o tio de Luís, Luís III, morreu, e Luís e Alice tornaram-se grão-duques de Hesse e do Reno. Contudo,
A falta de popularidade de Alice em Undermestade, associada ao fato de a rainha não a querer na Inglaterra, causou conflitos que levaram Alice e os filhos a passarem os meses de julho e agosto em Hogarth, na Normandia, onde Luís as visitava frequentemente. A Grã-Duquesa ficou magoada com a reputação em Dormesdade e começou a ficar cada vez mais frustrada em relação ao seu Grã-Ducado. O regresso de Alice e Luís foi muito celebrado, algo que Alice não esperava. Contudo, os deveres mostraram-se demasiado exigentes. Alice usou a sua nova posição para reformar as condições sociais em Darmesdade, mas achou que a sua nova responsabilidade de mãe do povo exigia muito esforço. O Natal de 1877 ofereceu uma pausa a Alice, uma vez que a família se voltou a reunir. Mergulhou-se no mundo das artes e das ciências e distanciou-se dos protocolos sociais. Contudo, continuou a sentir o peso dos seus deveres. Em novembro de 1878, o palácio foi afetado por uma vaga de difteria. A filha mais velha de Alice, Vitória, foi a primeira a adoecer e, na manhã seguinte, a doença espalhou-se rapidamente por mais 4 filhos de Alice: Alice, Mary, Irene e Ernesto Luís. O seu marido ficou infectado pouco depois. Elizabeth foi a única que não ficou doente e foi enviada para o palácio de sua avó. Sua filha Mary não suportou e sucumbiu à doença, perdendo a vida. A Grã-Duquesa ficou perturbada e escreveu à rainha Vitória: a dor não tem palavras. Alice acabou contraindo a doença ao beijar seu filho Ernesto, que estava triste com a morte da irmãzinha. Dia 14 de dezembro, a data do aniversário da morte do pai, ficou gravemente doente de difteria. As suas últimas palavras foram: querido papá, e ficou inconsciente às 2h30 da manhã. Alice morreu pouco depois, às 8h30 da manhã. Foi enterrada no dia 18 de dezembro de 1878, no mausoléu grão-ducal de Rosenholm, nos arredores de Darmesdade, com a bandeira do Reino Unido a cobrir-lhe o caixão. Foi erguido um monumento especial sobre a sua sepultura, representando Alice com a filha Mary nos braços. Foi a primeira filha da rainha Vitória a morrer. A morte de Alice teve um impacto emocional tanto na Grã-Bretanha como em Hesse. O jornal The Times escreveu: as pessoas mais humildes sentiam afinidade com uma princesa que era o modelo da virtude familiar, como filha, irmã, esposa e mãe. A sua compaixão abundante procurou fontes de ajuda para o grande desperdício desconhecido do sofrimento humano. O Illustrated London News escreveu que a lição de vida da falecida princesa era tão nobre como óbvia. O valor moral é muito mais importante do que uma posição alta. Quando a princesa de Gales soube da notícia, exclamou: quem me dera ter morrido no lugar dela. O príncipe escreveu ao conde de Granville que Alice era a minha irmã preferida, tão bondosa, tão gentil, tão inteligente. Tínhamos passado por tanta coisa juntos. A rainha Vitória, chocada pela dor, escreveu à sua filha Vitória, abre aspas, a minha menina adorada, que ficou do meu lado e me encorajou há 17 anos, levada no mesmo dia e por uma doença tão horrível e assustadora. Ela tinha a personalidade do querido papá e muito do seu caráter abnegado e destemido.
e completamente dedicado ao dever. Fecha aspas. A filha da monarca serviu de alicerce para a sua família ainda muito nova. No entanto, encontrou um triste fim. O legado da princesa vive até hoje. Suas ações, principalmente em hospitais, ficaram marcadas para sempre na história do Reino Unido. Apesar das inúmeras tristezas, perdas e relações difíceis, Alice sempre se manteve fiel ao que ela acreditava, que o cuidado era a chave de tudo. Em 1884, o marido de Alice, agora viúvo, casou-se novamente com a condessa Alexandrina Hutton-Quesabasca. Ele morreu um tempo depois, em 1892, de um ataque cardíaco repentino. 12 anos depois, uma das filhas que ele teve com Alice, Alex, se tornou a última czarina da Rússia, casada com o czar Nicolau II, o último da dinastia dos Romanov, e deu à luz a um filho com hemofilia, assim como sua mãe. O que você achou disso tudo? O que você achou dessa história? Quais as suas opiniões, complementos a esse vídeo? Aguardo você nos comentários para as conclusões.